Bem, pessoal, queria dar uma dica para vocês sobre uma questão que foi levantada. O que seria interceptação telefônica por prospecção? Já ouviu falar desse termo? Não? Então se liga aqui no quadro e vamos junto. Antes de responder friamente o que seria interceptação telefônica por prospecção, vamos entender um pouco essa palavra. O que seria a prospecção? Então imagine que um vendedor, para vender os seus produtos, ele precisa que o cliente conheça os produtos dele. Ele precisa identificar quem seria um possível cliente. Então ele vai fazer a prospecção. Vai tentar descobrir um futuro comprador para os seus produtos. Ok? E um caso de exemplo para que você possa entender melhor. Digamos que na cidade A tenha 100 moradores. E lá está ocorrendo crimes. E a autoridade local não consegue identificar quem está cometendo crime nessa cidade de 100 habitantes. Então o que ele faz? Para descobrir quem está cometendo crime nessa cidade que tem 100 habitantes, ele acaba por fazer uma interceptação telefônica em todas as casas. Ou seja, na casa dos 100 moradores. Para tentar descobrir quem é o criminoso. Ou seja, ele está prospectando. Fechou? Então, uma vez entendido o que seria a palavra prospecção, podemos responder com certeza o que seria interceptação telefônica por prospecção. Ou seja, aquela instaurada para descobrir quem cometeu o delito. Porém, você não tem certeza que foi a pessoa, você não tem um conjunto probatório de elementos que leve a crer que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Então você vai prospectar, tentar descobrir. Feito isso, entra algumas outras questões dentro do tema. Qual seria a relação entre interceptação telefônica por prospecção com indícios razoáveis de autoria, participação em infração penal e C, prova quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis? Qual a relação que tem com a interceptação telefônica por prospecção? Se você abrir aí a lei 9.296, que é a lei da interceptação telefônica, no artigo 2º, você vai verificar que a lei traz uma redação negativa, dizendo quando não poderá ser decretado a interceptação telefônica. Ok? Então não vai poder ser quando não tiver indícios e não tiver participação da infração penal, ou quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então a relação é que na interceptação telefônica por prospecção não há nada disso. Lembra do exemplo da cidade com 100 moradores? A autoridade lá não tem nenhum indícios razoáveis de autoria de quem seria. Ele também não tem a participação da infração penal. E a prova aqui poderia ser logicamente feita por outro meio. Por isso que essa prospecção, ela não é válida. Você já responde essa pergunta. E depois, tem previsão na lei de interceptação telefônica? Também não tem. Então, essa interceptação telefônica por prospecção é aquela que visa descobrir algo, pois você não tem indício razoável de autoria, você não tem participação da infração penal e você ainda consegue fazer qualquer outro meio de provas. Portanto, ela não é válida e ela não tem previsão na lei de interceptação telefônica. Valeu, pessoal!